Quero te convidar a fazer uma pausa agora. Senta um pouquinho aqui comigo, porque tem gente que quer conhecer a Umbanda, mas não sabe como dar o primeiro passo. E quando não sabe, muitas vezes começa de um jeito que atrapalha. Não por maldade, não por falta de fé, mas por duas coisas muito comuns: medo demais ou pressa demais. E os dois caminhos atrapalham muito, porque medo demais fecha a pessoa, antes mesmo dela entender o que está vivendo. E pressa demais desorganiza a caminhada, antes mesmo dela criar chão. E quando alguém começa assim, ou se afasta cedo demais, ou entra sem eixo e acaba tropeçando logo no começo. Então hoje eu quero falar com quem está chegando, com quem está curioso, com quem sente respeito pela Umbanda, mas ainda não sabe como se aproximar com maturidade. E eu te peço agora que fique comigo até o final, porque a parte mais importante desse assunto não é só entrar num terreiro, está em entender a postura interior, que ajuda a proteger a sua caminhada desde o começo. E o barulho de calopsita que vocês estão escutando, não reparem, é a vida acontecendo aqui dentro da minha casa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sandro Meleu, sou médium de Umbanda e sacerdote da Sagrada Floresta. Receba meu abraço, meu respeito e meu axé. E tudo isso que eu vou te falar aqui não vem de fala vazia, não vem de curiosidade solta, vem da minha vivência, da minha caminhada, dos meus estudos e do que eu sigo aprendendo dentro da Umbanda. Eu não estou aqui como dono da verdade, estou aqui como alguém que vive, observa, estuda e procura partilhar com responsabilidade aquilo que aprendeu no caminho. Porque começar na Umbanda é algo sério demais para ser tratado com superficialidade. Muita gente quer começar na Umbanda, mas já chega procurando resposta pronta. Quer saber logo qual é o orixá, quer saber logo se vai incorporar, quer saber logo se aquela casa é a casa da vida, quer entender tudo no primeiro contato. Isso quase nunca funciona bem, porque caminho espiritual não é coisa para resolver correndo. Não é apertar um botão e achar que já entendeu tudo. A Umbanda pede presença, pede observação, pede humildade, pede tempo. E quando a pessoa começa sem consciência, ela corre o risco de entrar com o corpo, mas não com a postura. E é justamente aqui que a gente precisa separar duas palavras muito importantes: respeito e consciência. Começar na Umbanda com respeito não é chegar com medo, não é pisar em ovos, não é achar que está entrando num lugar proibido. Respeito aqui é outra coisa. É entender que você está entrando num espaço sagrado, num espaço de fé, num espaço de trabalho espiritual, num espaço que tem fundamento, ordem, história e responsabilidade. Respeito é não entrar como turista do invisível,
Não entrar como quem quer só matar a curiosidade e ir embora com uma história para contar. Não entrar como quem acha que o terreiro existe para entreter a ansiedade de ninguém. Respeito é saber que ali tem gente servindo, tem gente aprendendo, tem gente trabalhando espiritualmente com seriedade. E quem chega precisa chegar com postura de escuta, não com postura de consumo. Mas respeito sozinho ainda não basta, porque a pessoa pode até respeitar e mesmo assim começar sem consciência. Então agora eu quero entrar numa outra metade dessa chave. Começar com consciência é entender que a Umbanda não vai ser saudável na sua vida. Se você entrar nela querendo fugir de você mesmo, consciência é saber por que você está chegando. Está chegando por fé, por dor, por curiosidade, por carência, por necessidade real de orientação? Tudo isso importa, porque a forma como alguém chega influencia muito a forma como essa pessoa vai caminhar. Consciência é não romantizar o começo, é não achar que tudo vai fazer sentido na primeira gira, é não exigir do terreiro uma resposta instantânea para todas as suas questões. É entender que começo é começo. E começo saudável não é aquele que entrega tudo de uma vez, é aquele que prepara o chão. E se você entendeu isso, já começa a perceber por que o primeiro erro de muita gente é justamente começar pela pressa. Tem gente que entra na Umbanda e já quer viver 5 etapas no mesmo dia. Quer sentir muito, quer entender tudo, quer ser reconhecido, quer descobrir a sua missão, quer receber confirmação de tudo. Calma. Prece espiritual quase sempre embaralha mais do que ajuda. Porque a pressa cria expectativa, e expectativa demais impede escuta de verdade. A pessoa entra tão ansiosa para viver alguma coisa que já não consegue observar quase nada com lucidez. E caminho espiritual sem lucidez vira fantasia fácil. Então, começar com consciência também é isso. Não atropelar o próprio processo. E junto com a pressa, costuma vir outro problema muito comum. O foco no fenômeno. Muita gente se aproxima da Umbanda mais interessada no fenômeno do que no fundamento. Quer ver incorporação, quer ver manifestação, quer viver arrepio, quer sair dizendo que sentiu alguma coisa. Só que a Umbanda é muito maior do que isso. Ela não se resume ao que impressiona o olho. Ela se sustenta no que amadurece a consciência. Tem gente que quer começar pela ponta do raio, sem conhecer a nuvem que segura a tempestade. Quer ver a chama sem entender o fogo. Quer tocar o sagrado sem aprender primeiro a postura diante dele. E tudo é perigoso porque quem começa buscando só o extraordinário, muitas vezes não aprende a valorizar o essencial. E é por isso que o próximo passo precisa ser muito prático. Como conhecer uma casa de Umbanda com maturidade?
Se você quer começar na Umbanda com respeito e consciência, a primeira coisa é conhecer a casa sem ansiedade. Ir, observar, escutar, sentir o ambiente, perceber como aquela casa trabalha, como recebe as pessoas, como conduz a gira, como organiza a própria energia. Você não precisa decidir tudo no primeiro dia. Aliás, muitas vezes não deve decidir. É importante dar tempo para o coração sentir e para a consciência acompanhar. Porque nem tudo que emociona no primeiro momento se sustenta depois com fundamento. E nem tudo que parece simples à primeira vista é pequeno espiritualmente. Então, antes de firmar qualquer compromisso, tem coisas que merecem ser observadas com calma. Observe se existe ordem. Observe se existe respeito. Observe se existe coerência entre discurso e postura. Observe se a casa trabalha com fundamento ou com excesso de confusão. Observe se há seriedade, se há acolhimento sem bagunça, se há direção sem humilhação, se há firmeza sem espetáculo. Isso importa muito, porque uma casa espiritual não precisa parecer perfeita, mas precisa transmitir chão, precisa transmitir verdade, precisa transmitir responsabilidade. E aqui entra uma maturidade importante. Ninguém escolhe uma casa só porque gostou da energia. Escolhe também porque percebe doutrina, seriedade e coerência. E nesse processo, uma figura tem peso muito grande. O dirigente, o pai de santo, a liderança espiritual da casa. Quem está começando precisa entender isso logo. Pai de santo não é celebridade espiritual. Não é personagem para fascinar ninguém. Não é alguém colocado na sua vida para pensar por você. Mas também não é qualquer coisa. É referência espiritual. É direção dentro do fundamento. É alguém que ajuda a organizar a caminhada, quando essa caminhada é feita com humildade. O mesmo vale para a casa. Casa de Umbanda não é lugar para colecionar experiências. É lugar para aprender postura, aprender escuta, aprender limite, aprender fundamento. E isso ajuda muito quando a pessoa ainda está num ponto bem comum do começo. Ela ainda não entende tudo e acha que isso é um problema. Mas nem sempre é. Tem gente que vai numa gira e sai inquieta porque não entendeu tudo. Não entendeu um ponto cantado, não entendeu um fundamento, não entendeu a dinâmica da casa, não entendeu por que sentiu uma coisa e não outra. Calma. Você não precisa entender tudo de uma vez. Aliás, querer entender tudo imediatamente é mais um jeito da ansiedade querer mandar no processo. Começar com consciência também é aceitar que existem coisas que só o tempo vai organizar dentro de você. Nem tudo se explica no primeiro contato, nem tudo se revela na primeira visita,
Nem tudo se traduz em palavras logo de início. Às vezes, a primeira tarefa de quem está chegando não é entender tudo, é aprender a permanecer com respeito diante do que ainda está conhecendo. E isso evita outro erro clássico: achar que começar na Umbanda já significa virar médium da casa, da noite para o dia. Começar na Umbanda não significa automaticamente entrar para a corrente. Não significa automaticamente desenvolver mediunidade ali. Não significa automaticamente vestir branco e assumir compromisso. Cada casa tem seu tempo, cada caminho tem sua ordem, cada pessoa tem seu momento. E isso precisa ser respeitado. Porque quando alguém tenta virar médium antes de amadurecer como pessoa, o risco de confusão aumenta muito. Muita gente quer trabalhar antes de aprender a chegar, quer pertencer antes de escutar, quer função antes de chão. E não é assim que um começo saudável se sustenta. Porque pertencimento não nasce de aparência. Pertencimento se constrói. Então, se você quer começar bem na Umbanda, o que realmente deve nascer primeiro não é fenômeno, não é função, não é pressa de virar alguma coisa. O que deve nascer primeiro é respeito, consciência, postura, escuta, amadurecimento humano e espiritual. Porque quando isso nasce primeiro, muita coisa deixa de ser atropelo e começa a virar caminho. E é justamente por isso que começar bem já é uma forma de proteção espiritual. Proteção aqui, não como fantasia mística, mas como lucidez, postura e respeito pelo sagrado. Então, deixa eu resumir isso de forma mais clara possível. Se você quer começar na Umbanda com respeito e consciência, não comece pela pressa, não comece pelo fenômeno, não comece pela ansiedade de entender tudo. Não comece querendo viver 10 etapas de uma vez. Comece observando, comece escutando, comece conhecendo a casa, comece percebendo o fundamento, comece com humildade para aprender e com maturidade para não romantizar o processo. E tudo isso que eu estou te falando aqui não vem da pretensão de ser o dono da verdade, vem da minha vivência, da minha caminhada, dos meus estudos e do que eu aprendi dentro da Umbanda. É uma partilha responsável, não uma verdade absoluta. Se você está chegando agora, vá com calma. Respeite o terreiro. Respeite o seu tempo. Respeite aquilo que ainda está aprendendo. E, acima de tudo, não queira parecer pronto antes de se permitir amadurecer. Porque na Umbanda, começar bem já ajuda a proteger a caminhada. Se esse vídeo fez sentido para você, acompanhe o canal. Porque aqui a proposta é falar de Umbanda com maturidade, consciência, profundidade e responsabilidade espiritual. E se você está no começo,
Continua caminhando por aqui, porque esse canal existe justamente para ajudar quem quer se aproximar do sagrado sem fantasia, sem atropelo e com fundamento. Axé.